Fala moçadinha, tudo bem? Dando continuidade à resolução de termoquímica das provas do Enem, vou resolver a questão 95 da prova azul de 2019, onde trabalha lei de Hess. Seja muito bem-vindo ao Explica Química. Não sei se tu vai assistir isso no YouTube, não sei se você está assistindo isso no Instagram. Independente de onde você esteja assistindo, vai lá no outro e começa a seguir. Tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo, sou professor de Química e vamos resolver uma questão do Enem que trabalha lei de Hess. O enunciado é o seguinte: glicólise é um processo que ocorre nas células, convertendo glicose em piruvirato, durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço. A glicose é completamente oxidada na presença de O2. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de O2 e a glicose pode ser convertida em duas moléculas de ácido lático. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são respectivamente, e ele fornece as duas equações. Após, é feito o seguinte questionamento: o processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente por quê? Qual é o processo anaeróbico? É quando tem o déficit de O2. E no que ele forma? O que ele fornece? Duas moléculas de ácido lático. Então, basicamente, o que ele quer que tu calcule e ele não te forneceu a equação é glicose se transformando em ácido lático, que é basicamente a seguinte equação. Então nós estamos pegando o açúcar e transformando em ácido lático. Lembre que no enunciado ele fornece aqui a combustão da glicose e a combustão do ácido lático. Então você já sabe qual é a estrutura da glicose e qual é a estrutura do ácido lático. Porém, ele fala outra coisa muito importante no enunciado, que transforma em duas moléculas de ácido lático. E de qualquer forma, você teria que adicionar este número 2 na frente do ácido lático para balancear esta equação. Para resolver esta equação, então, nós iremos utilizar a lei de Hess. Bom, o que nós temos que analisar? Como é que eu explico sempre essa questão? Ali embaixo eu desenhei, ou melhor, eu escrevi a equação nossa de interesse. Agora nós vamos ter que analisar, que eu estou chamando aqui na equação 1 ou na equação 2, o que nós temos de igual na nossa equação de interesse. Por exemplo, nós temos aqui glicose. A glicose, ela está presente na equação 1 ou na equação 2? Na equação 1. Então aqui nós temos glicose. Na equação 1, a glicose é um reagente. Na nossa equação de interesse, a glicose também é um reagente. Então nós não precisamos inverter esta equação. Assim como na nossa equação de interesse, nós temos 1 mol de glicose que irão se transformar em 2 mols de ácido lático. Lá na nossa equação 1, nós também temos um único mol de glicose. Por que eu estou falando isso? Porque nós não vamos pegar a equação 1 e multiplicar ou inverter. Simplesmente nós vamos copiar a equação 1 como ela está ali em cima. Então nós temos que C6, H12, O6, pH com 6 mols de O2 e produz 6 mols de CO2 mais 6 mols de água para e deu esse processo variando de 800 kg. Ok, agora na nossa equação de interesse nós também temos o ácido lático, que está aqui, ó, 2 mols de ácido lático sendo formado. O que nós temos de igual, ou qual das equações ali em cima do enunciado nos mostra o ácido lático? A equação 2. Porém, para a nossa equação 2, o ácido lático ele é um reagente e nós queremos que o ácido lático ele se transforme em um produto. Então, o que eu vou fazer com esta equação ali? Eu vou inverter esta equação. E lembre-se que quando você escreve a equação invertida, você irá inverter o sinal do ΔH. Tem outra coisa que tu precisa fazer também. A nossa equação de interesse, ou melhor, nós queremos formar 2 mols de ácido lático. E a nossa equação aqui, essa equação que eu chamei de 2, fornece apenas 1 mol. Então, além de inverter esta equação 2, nós iremos multiplicar esta equação por 2. Então, vou reescrever a equação 2 multiplicada por 2 e invertida.
Logo, nós temos então lá, ó, ao invés de eu escrever 3 mols de CO2, nós vamos ter 6 mols de CO2. E o que vai acontecer com o ΔH desta reação? Como você inverteu, ela vai ter um sinal agora positivo, porque era negativo. E multiplicamos por 2, então vai ser um total de 2.688. E agora o que a gente faz? Agora a gente resolve como se fosse uma equação matemática. Isso é o interessante da lei de Hess, porque ela acaba formando aquela prova real que você aprendeu no ensino fundamental. O que vai resultar aqui na nossa equação, ela tem que ser igual à nossa equação de interesse. Então olha lá, ó, 6CO2 nós cortamos, eliminamos com 6CO2. 6 moléculas de água nós eliminamos também com 6 moléculas de água. E esses 6 mols de O2 nós também eliminamos com esses 6 mols de O2. Sobrando um total de C6H12O6, formando 2 mols de CH3CHOH. E o que nós fazemos com o ΔH? Nós somamos. Vai dar um ΔH igual a menos 112 kJ. Bateu a nossa reação de interesse com a nossa reação final. A equação é a mesma, então nós acertamos a lei de Hess. Então agora é só tu procurar a alternativa que representa o resultado final. Lembrando que um ΔH de menos 112 significa que ele é um processo exotérmico, e se ele é um processo exotérmico, ele libera energia, libera calor. Resposta alternativa A, o processo libera 112 kJ por mol de glicose. Entenderam essa questão? Qualquer dúvida, utilize os comentários. Muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula.